Olá pessoal, mais uma vez eu quero estar trazendo para vocês aqui mais um trabalho e desta vez eu quero estar falando sobre alimentos, lei alimentícia. Você está no canal Novo Dia, sua participação é muito importante. Certo? E o texto que eu tomei como base é Gênesis capítulo 1, versículo 24 ao 29, aliás, ao 30, né? E disse Deus: produz a terra seres viventes, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie, e assim foi. Deus, pois, fez os animais selvagens segundo as suas espécies, e os animais domésticos segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se arrasta sobre a terra. Criou, pois, Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus o abençoou e lhe disse: frutificai, multiplicai vós, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se arrastam sobre a terra. Disse-lhe mais: eis que vos tenho dado todas as ervas que produzem semente, as quais se acham sobre a face da terra, de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dê semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, e a todos os ser vivente que se arrasta sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Meu querido, a gente é curioso, todo ser humano é curioso para saber as coisas. As estatísticas dizem que uma criança, até a adolescência, ela chega a fazer 500 perguntas ou mais para seus pais. Às vezes a pessoa é interessada em conhecer alguma coisa, mas ela ainda não tem maturidade, ela não cresceu espiritualmente dizendo, emocionalmente dizendo. Ela ainda não está preparada, ela não cresceu o suficiente. Agora, não adianta também ela crescer. Se ela crescer, mas ela não tiver o interesse, ela não vai conseguir nada. Portanto, as duas coisas, uma coisa depende da outra. Não tem pessoas que não crescem, fica sempre pequeno. E a gente tem que procurar crescer. É interessante que nós damos um passo cada dia, mas nós temos que continuar crescendo. A verdade, a primeira fonte da verdade, você tem que encontrar na lógica. O porquê das coisas. Tudo tem um porquê. Quando a mãe diz para você assim, eu não quero que você faça isso, ela tem um porquê você não fazer aquilo. Eu não quero que você vá em tal lugar. Ela tem uma razão para que isso. E essa razão tem que ter uma lógica. Tem que ter uma coisa que te convença. Certo? Te convença em que a mãe tem razão. E às vezes, a mudança tem que partir de nós. Qualquer que seja a mudança, ela tem que partir primeiro de nós. Então, as decisões, qualquer decisões na nossa vida, é nós que dependemos, é nós que decidimos. Os nossos pais não decidem por nós, o nosso pastor, ninguém decide por nós. Cada ser humano é responsável por tomar as suas próprias decisões. As escrituras é como um espelho que mostra, mas não corrige. Qualquer livro você vai encontrar aí como espelho alguma coisa, mas
O espelho, por exemplo, ele mostra a sujeira no rosto, ele mostra a espinha, ele mostra qualquer problema, as rugas, mas ele não corrige os defeitos do nosso rosto. Você tem que tomar uma providência para corrigir os defeitos. Se for sujeira, você tem que tomar água e lavar. Assim, as Escrituras, ela mostra para nós aquilo que nós precisamos saber, mas ela não corrige, só mostra. A correção tem que partir de você, tem que partir de mim, partir de nós. Qual Escrituras Jesus, o Salvador, e os seus discípulos lia? Qual? Na época, não existia ainda o Novo Testamento. Ainda não tinha. Paulo não tinha escrevido nenhum livro. Marcos, Lucas, Mateus, Tiago, ninguém tinha escrevido ainda nada. E eles liam o Antigo Testamento. No caso, uma certa vez, parece que em Lucas 4, versículo 16, ali consta que deram um livro para que o Senhor lesse. Aí o livro que deu para ele ler foi Isaías. Eu acho que mais de uma vez consta o Senhor lendo o livro de Isaías. Isaías era um livro que o Senhor lia. Então as escrituras que Jesus e os discípulos liam era o Velho Testamento, os profetas. Então, agora existe uma diferença entre convenção e conversão. Você, por exemplo, eu posso, através desse vídeo, te convencer de alguma coisa. Mas agora, mudar de direção, que é converter-se, isso não cabe a mim. Ou qualquer uma pessoa pode me convencer de alguma coisa. Mas para que eu mude de atitude, isso depende de mim. E nesse trabalho que eu estou fazendo, eu estou falando de lei alimentícia. Uma delas, eu quero dizer para você, que custou muito caro para mim abandonar a carne de porco, abandonar os seus derivados. Gostava muito de mortadela, gostava muito de salame, gostava muito de salsicha e outros derivados, outros produtos que contêm aí a gordura do porco. A feijoada, por exemplo, eu amava, gostava demais de feijoada. Eu gostava muito de toucinho frito. Eu gostava demais de toucinho frito. Pernil assado. Isso tudo custou para mim um preço alto. E você pode se apanhar o pensamento para pensar, vai analisar que isso custa. Uma pessoa que quer deixar a bebida, quer deixar o cigarro, isso custa muito para ela. Quem já abandonou um vício sabe o quanto é difícil. Você que é diabético, assim como eu sou, muitas vezes alguém apresenta para nós bolo, chocolates e tantas outras coisas. Quanto é difícil para dizer assim, eu não quero. É difícil. Mesmo você comendo um pouquinho, ainda tudo bem. Mas agora, abandonar certas coisas que o Senhor disse não pode, como por exemplo a prostituição, como tantas outras coisas que o Senhor disse que não devemos, coisas que não devemos, isso é um preço alto. O livro de Gênesis foi um dos livros mais antigos, é o livro considerado o livro da criação, e o escritor dali é desconhecido, foi atribuído ali a Moisés como escritor desse livro. No princípio, no verso 26, diz que o homem foi feito semelhante a Deus. Ou seja, o homem deveria ser zelador e não destruidor do mundo. O mesmo homem que era dominador deveria
cuidar, porque dominar não significa comer, mas cuidar sobre todos os animais. Deus colocou, mas voltando para no verso 29, ele diz que é para os humanos comer apenas, veja o que está escrito, disse-lhe mais, eis que vos tenho dado toda a erva que produz semente, as quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as árvores em que há fruto, que dê semente, servosão para mantimento. Aqui o Senhor está apenas dando para o ser humano comer frutas, tá? E vegetais. O Senhor não está dando aqui carne. No versículo 30, o Senhor determina o que os animais devem comer. Os animais e todo o resto da criação deve comer. Está escrito assim, a todos os animais da terra, a todas as aves do céu, a todos os seres viventes que se arrastam sobre a terra, tenho dado todas as ervas verdes como mantimento. E assim foi. Eu quero chamar a sua atenção para uma coisa. O que mantém uma pessoa viva é os produtos. Os produtos são os vegetais, o verde, são as frutas. Os produtos, vamos dizer que até o arroz, o feijão, alguma coisa assim, tudo faz parte do produto. E no produto é que está a vida. O produto, ele pega a vida que da terra, o produto pega da terra e do sol, certo? E depois, os que comem esse produto, ele tem aí parte desta vida aliás, ele tem essa vida que o produto adquiriu da terra e do sol. Quem come o animal, por exemplo, o animal come a grama, o boi come a grama. Ele pega a vida desse produto chamado grama. Ali está tudo o nutriente necessário para a vida dele. O boi usa esse nutriente para viver. E o resto que sobra fica armazenado nele. E quem come a carne do boi vai pegar esta parte que ficou armazenado no boi e vai viver desta parte. Entendeu? Então, em si só, nenhuma carne tem vitamina. A carne tem vitamina que o animal colheu das plantas. Entendeu? Antes do dilúvio, ninguém comia carne. Nem mesmo os animais comiam carne. O próprio leão pastava, comia capim e não comia carne. Então disse Deus antes do dilúvio. Isso aí você pode conferir na sua Bíblia, em qualquer lugar. Você não vai achar lugar nenhum que animais comiam carne. Essa é uma da razão pela qual Noé colocou facilmente os animais dentro da arca. Segundo você vai ver em Gênesis 9, versículo 2, ali deixa claro que até então os animais eram amigos dos homens. Convivia bem com os homens. Não oferecia perigo para os homens e nem os homens oferecia perigo para os animais. Em Gênesis capítulo 7, versículo 2, ali Deus manda Noé colocar os animais na arca. E diz a seguinte coisa: de todos os animais limpos levarás contigo 7, e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a sua fêmea.
No entanto, os animais considerados limpos entrou para a arca 14. No caso, 14 é 7 boi, 7 vaca, né? 7 ovelha e 7 carneiro. Entrou ali para a arca. E o porco entrou apenas o porco e a porca. Apenas um casal, porque era considerado imundo. Então, antes do dilúvio, Noé já tinha esse conhecimento. Noé já tinha esse conhecimento. E após Noé sair da arca, capítulo 8, versículo 20 de Gênesis, o próprio Deus havia feito essa distinção de mencionar os animais a serem preservados na arca. Após sair da arca, Noé ofereceu holocausto ao Senhor, exclusivamente de animais limpos, e de aves limpas. Você pode conferir Gênesis 8:20 e vai ver que de todos os animais limpos, Noé ofereceu como holocausto ao Senhor. Agora, parece que depois do dilúvio, a gente vendo aí em Gênesis 9:3, parece haver uma mudança. Será que houve mesmo uma mudança? Conforme Gênesis 9:3? E agora, em Gênesis 9:3 diz que pode comer de tudo que se move e tem vida. Então eu posso comer de tudo mesmo? Será? O que pensar sobre este versículo? Podemos mesmo comer de tudo que se move sem qualquer restrição? Vale lembrar que o consumo de carne só foi permitido após o dilúvio. Antes ninguém comia, a não ser frutas e vegetais. Ninguém comia. Digamos que, quando grande parte dos vegetais havia sido destruído pelas águas. E os animais, então, a partir daquele momento, começou a comer uns aos outros. Aliás, alguns animais carnívoros que conhecemos hoje. Isso aqui não justifica também, tá? Se a intenção em que Gênesis 9:3 fosse eliminar todas e qualquer distinção entre animais limpos e imundos, isso certamente aparecia nas discussões bíblicas posteriores sobre o assunto. Isso, porém, não ocorre. Mesmo se em Gênesis 9:3 houvesse liberado temporariamente o consumo de animais imundos, o que não é o caso, né? Pode ver um pouquinho depois de Gênesis, depois que o pessoal saiu do Egito, em Levítico 11, ali o próprio Deus manda fazer uma lista. Deus dita a lista para que Moisés e Arão faça essa lista do que pode e o que não pode, o que é imundo e o que não é imundo. Se o Senhor determinou a quantia de animais que deveria ser preservado, Ele é onisciente, Ele sabe tudo. Se Ele determinou a quantidade de animal que deveria ser preservado vivo na arca para procriar, para holocausto e para consumo, então Ele sabia exatamente do que estava falando, sendo Ele onisciente. Já os animais imundos, apenas um casal era o bastante para encher a terra. Então não era necessário tanto animais imundos. E também Noé não poderia ter pegado um desses animais e destruído ele, acabado com ele. Pensando por outro lado, se Noé imolasse um destes, exemplo,
Se Noé tivesse matado um porco ou uma porca e sacrificado ou matado para comer, um desses, o macho ou a fêmea, com certeza, se eles ainda não tivessem reproduzido, era o quanto bastava para acabar se extinguindo. Não existia entre nós o porco, por exemplo. Dificilmente as respectivas espécies existiriam. Devemos ser cautelosos na interpretação de tudo que se move e vive, conforme Gênesis 9:3, para não acabarmos incluindo o próprio homem entre os alimentos, pois este também se move e vive. Não é verdade que nós se movemos e vivemos? Portanto, a expressão é uma mera generalização, semelhante à expressão de todo mundo usada em português. Um exemplo disso. Às vezes, você pergunta para um irmão, quem estava lá? Ele fala assim, estava todo mundo. Todo mundo quem? Todo mundo da igreja. Ou todo mundo da família. O que o Criador estava acrescentando no cardápio humano, ali depois em Gênesis 9:3, não era os animais impuros. O que ele estava acrescentando, além das frutas e os vegetais, era a carne de animal limpo, as quais Noé já tinha consciência e conhecimento disso. Noé já conhecia, pois ele havia colocado os animais na arca, já os limpos e os imundos. Os limpos, repetindo, ele colocou 14 animais. 14, 7 boi e 7 vacas, como exemplo. Então, existe um ditado que diz que nós somos o que comemos. E o próprio Deus se preocupa com isso. Em 3 João, capítulo 1, versículo 2, que ali só tem um capítulo, né? O Senhor quer que tenhamos saúde. Veja bem. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como vai bem a tua alma. Em Romanos 12, versículo 1 e 2, fala assim: rogo, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então nós temos que saber o que é que Deus quer para nós. E o que Ele quer para nós, Ele deixou nas Escrituras como exemplo, como espelho. Em Deuteronômio 14, em Levítico 11, tá? Está a lista daquilo que podemos e que não podemos. Ele deve ter uma razão, porque Deus não é maluco. Ele deve ter uma razão para ter feito essa lista. Devemos fugir de pecado, principalmente os que colocam a nossa saúde em risco. Veja o que disse o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 6, 18 e 19. Fuge da prostituição. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que prostitui peca contra o seu próprio corpo. E quando nós pecamos contra o nosso próprio corpo, o Criador não fica feliz com isso, porque Ele quer que nós tenhamos saúde, Ele quer que nós vivemos bem. Versículo 19. Ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então, a gente tem que obedecer. Paulo diz que sobre o casal, o homem e a mulher, que o corpo não pertence à mulher, mas ao homem, o corpo da mulher. E o corpo do homem não pertence ao homem, mas à mulher. Então, o vosso corpo não pertence a ti, mas pertence àquele que você chama de teu esposo, que é o corpo da igreja, pertence ao Senhor. Tudo que fizemos de erro é pecado. Tudo aquilo que nós fizemos de erro. Se você fizer qualquer coisa que venha trazer prejuízo para você ou para alguém, para qualquer pessoa, se você fizer alguma coisa que venha te ferir, te rebaixar, te envergonhar, qualquer coisa que você fizer é um erro, é um pecado que você está cometendo contra você mesmo.
E quando você comete esse pecado contra você mesmo, automaticamente você está cometendo pecado contra o próprio Criador que criou e que deseja que tenhamos saúde e que vivamos bem. Em certa ocasião, Paulo estava preocupado com a saúde de Timóteo e mandou fazer o uso de vinho com água. 1 Timóteo 5,23. Não beba mais água só, mas usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Paulo amava Timóteo e queria que Timóteo cuidasse da saúde dele. Salomão disse para não sermos gulosos. Provérbio 25,16. Vamos ver. Se achaste mel, come somente o que te basta, para que porventura não te fartes dele e a venhas a vomitar. Por que comer demais? A Bíblia é o nosso manual. Nós temos que aprender com ela, com os exemplos dos irmãos. Temos que continuar aprendendo. Mas aprender por aprender não adianta, porque os fariseus também sabiam o que tinha que fazer. Eles ensinavam o que tinha que fazer, só que não praticavam. Onde o Senhor disse: faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem, porque eles mandam, mas não faz. Uma pergunta: por que após a cirurgia os médicos proíbem o paciente de comer carne de porco? Pare e pense. A carne de porco, ela não é aconselhável para a dieta. Isso dizendo através dos médicos. E a Bíblia já diz para nós que não é aconselhável em tempo algum. Então fica bem claro que o Criador não iria perder o seu tempo precioso para fazer uma lista de coisas que não se pode comer. Será que no Novo Testamento o Senhor mudou de ideia e arrependeu de ter dado as leis alimentícias? Ou ele não importa mais com a nossa saúde? Então, o Senhor não é nem um maluco, ele sendo o Criador, sendo aí onisciente, ele não ia dar uma lista para se arrepender. Se ele desse essa lista, ele vai dizer assim, ele poderia ter dito: coma dos animais limpo até que eu venha, porque depois eu vou purificar tudo. Onde é que está escrito isso? Que de quando ele veio, ele purificou tudo. O porco agora não é mais imundo. Se isso tivesse acontecido, com certeza os judeus que conhecem as escrituras melhor que nós, eles já sabiam dessas coisas. Em Marcos 7, os fariseus ali queria que os discípulos lavassem as mãos. Esse lavar as mãos de Marcos 7 não era mandamento de Deus, era uma tradição farisaica. Se muito fosse, seria judaica, certo? Não era mandamento de Deus, não que seja proibido lavar a mão. O Senhor falou que eles desobedeciam o verdadeiro mandamento de honrar pai e mãe e queria colocar a lei farisaica nos outros. Mas, na verdade, eles ali não guardavam a lei de honrar pai e mãe, que faz parte da lei moral, dos 10 mandamentos. E ele finalizou dizendo que o que entra pela boca vai para o ventre. E o que contamina é o que vai para o coração. Espera um pouquinho. Algum tipo de comida vai para o coração? Todo vai para o ventre. Mas em nenhum lugar ali especifica que tipo de alimento eles estavam comendo ali. Será que naquela mesa ali que eles estavam comendo tinha porco assado? Já que entre eles não havia alimentos impuros. Eram judeus. Tanto o Salvador era judeu, como seus discípulos eram judeus, os fariseus eram judeus e todos que ali estavam, se não quase todos que ali se encontravam, eram judeus. E ali não tinha alimento imundo.
certo? Do mesmo modo acontecia com a convivência do judeu. Eles não podiam se misturar com outros povos, porque consideravam os outros povos impuros. Um exemplo disso é os samaritanos. E outros povos, eles não queriam se misturar. Por exemplo, isso aí era um grande exagero, porque o Senhor veio e tentou mudar tudo isso. Primeiro ele disse para pregar o evangelho, pregar o evangelho ali, né? Depois em Samaria, até os confins da terra. O Senhor mudou tudo isso. Isso daí, em Atos, a gente vê ali em Atos, quando Cornélio mandou mensageiro para Pedro, Pedro teve aquela visão, Pedro disse, na minha boca, né? Pois vamos ver. Pois Cornélio mandou mensageiro a Pedro, e Pedro tivera a visão e disse, na minha boca nunca entrou nada imundo e comum. Mas ele viveu com o Senhor por mais de 1000 dias de 24 horas. Pedro conviveu com o mestre, mais de 1000 dias de 24 horas. E não aprendeu a comer carne de porco. Como pode ser imitador do mestre, sendo ele o mestre, comedor de carne de porco, e não aprender? Então ele não foi um bom discípulo. Ele não aprendeu. Ele disse, nunca na minha boca entrou animal imundo e comum. Não foi a partir daquele momento também que Pedro saiu fazendo churrasquinho de porco e bacon, qualquer coisa dessa origem, porque em nenhum lugar encontramos isso, certo? No entanto, o Senhor era judeu e também na boca dele nunca entrou porco. Em Romanos 14, conta que além dos preconceituosos, ainda tinha os que queriam ser conservador ao extremo. Ali em Romanos 14, a gente vê as pessoas que eram preconceituosos em relação a alimentos, em relação a aquilo que se compraria no açougue. Por exemplo, eles tinham medo que a carne fosse sacrificada a ídolo. Eles não iriam comprar porco porque porco eles conheciam. Ou o pessoal do passado era tão burro e nós hoje somos tão inteligentes. Porque quando eu vejo carne de porco, você vê carne de porco, você sabe que é carne de porco. E eles não eram diferentes. Eles sabiam o que era carne de porco e o que não era. No entanto, eles não estavam comprando carne alguma, eles estavam comendo apenas verduras de medo. Embora tivesse alguém que fosse ali vegetariano. Certo? Em Romanos 14, conforme eu disse, Paulo não autoriza ninguém a comer carne imunda. Está apenas falando dos exagerados, em querer ser santo demais, e dos que estavam preocupados sobre a carne que está no açougue. São ou não sacrificadas ao ídolo, ou como foram mortos. Paulo manda parar de bobagem e comprar e comer. Os ídolos nada é. Viu? Se você chegar lá no açougue, você comprar uma carne e ele foi oferecida a ação qualquer coisa, a sanca qualquer coisa, não importa. Você está comprando, você não está roubando. Compra e come. É claro que se você souber que tal animal foi oferecido a um ídolo, foi trazido ali já morto, morreu por acaso por lá, fuja, não compra. Não por causa do ídolo, mas por causa da sua própria consciência, por causa da sua obediência. Porque a Bíblia diz, não terás outro Deus diante de mim. Então, vai parecer que estamos aí comprando não por causa da carne, mas por causa do ídolo, em louvor ao ídolo. E isso é mal. Então compre outro. Vai em outro açougue, vai em outro lugar. Por quê? Entendeu? Outro ponto muito debatido é Colossenses 2. Neste texto, Paulo disse aos de lá, nós nem conhecemos pessoalmente ainda, mas tome cuidado para não cair nas conversas dos outros. Ninguém vos julgue por causa do que vocês estão comendo,
ou guardando. Por que vocês estão guardando as tradições dos judeus? Colossenses 2,16, né? Não julgue porque alguém está guardando, vocês estão guardando aí a lei judaica, aí, a lei dos judeus. Não deixa as pessoas ficar julgando vocês por isso, não. Ninguém julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de festa, ou de lua nova, ou de sábado, conforme o versículo 16. Não deixe que ninguém, que não sou eu, vos ensine coisa contra. Não seja dominado por essas pessoas que só julgam os outros e elas são igual aos fariseus, exagerado, o qual o mestre tinha dito, o mestre falou. Né? Eles têm ali o costume de ensinar certo, mas eles não fazem certo. Eles são exagerados. Por quê? São exagerados. Dentro da lei, há o exagero. No caso aí, o exagero são a lei farisaica, as leis judaicas, as leis rabínicas. São a lei das pessoas que faz a lei da cerca, a lei das leis, exigindo que as pessoas exagerem para não errar. Um exemplo disso é quando existe uma lei para não ultrapassar os 60 por hora. O prefeito vai e coloca uma placa de 40, para que se alguém ultrapasse o 40, não chega aos 60. Entendeu? Então, a lei farisaica era mais ou menos isso, seriam coisas exageradas. Então isso daí acabava não sendo lei de Deus, mas lei dos homens. A pessoa valoriza mais aí a criatura do que o Criador, conforme está no verso 18 aí de Colossenses, né? Ninguém atua como árbitro. Está escrito no verso 18. Ninguém atua como árbitro contra vós, afetando humildade ou culto aos anjos, firmando-se em coisas que tenha visto, inchado valmente pelo seu entendimento carnal. Tem tanta gente, como os fariseus mesmo, que nós vimos lá em Marcos 7, eles querem pôr em cima dos outros coisas que eles mesmos não obedecem. Porque lavar a mão, eles acostumavam lavar a mão quando chegava das vendas, chegava de qualquer lugar, lavava as mãos. Mas isso não era lei. Então eles eram exagerados. E aqui está pintando os exagerados. Como a gente vê em algum lugar as pessoas achando que o batismo salva, achando que circuncisão salva, guarda do sábado salva. Nada disso salva ninguém. Quem salva é o Salvador. A salvação é um dom gratuito de Deus. É um presente de Deus. O verso 22 de Colossenses, como eu estava dizendo, diz que tudo isso é doutrina de homem. Só que a lei alimentícia, esta não é doutrina e nem lei de homem. Essa é do Criador, conforme narra Levítico 11. Em Mateus 23, o mestre diz que eles, os fariseus, estão sentados no lugar, na cadeira de Moisés. E o próprio Senhor não era contra os fariseus. No entanto, ele disse ao povo: obedeça, mas não faça o que eles fazem, porque eles só mandam, mas não praticam. Veja aí o resto dos outros versículos, como eles tentam colocar o povo no estreito. Eles atam fardo pesados para os outros carregar, mas nem com um dedo eles querem aí estar ajudando, né? Em Colossenses 2, no versículo 21, ali parece que eles querem apanhar tanto no estreito o povo que parece que não pode mais nada. Então morreremos. Pensa bem, se o mundo jaz no maligno, o que fazer? Não comprar nada? Imagina se o teu pastor diz para você que você não pode entrar no armazém São Joaquim, no armazém São Francisco, no armazém Santa sei lá o quê. Você não pode comprar farinha Santa Terezinha. Você não pode isso, não pode... Você vai morrer de fome. Viu? Pode sim fazer mal a alguma coisa ou não, mas o maior mal é o fato de desobedecermos o Criador, passando por cima da sua lista, desobedecendo os mandamentos, principalmente os 10 mandamentos. Certo? Então a gente não pode desobedecer. Se na lista lá de Levítico 11 ele pediu para não comer, ele não é nenhum doido.
Se ele pediu para não comer, ele não ia se arrepender. Então não é para comer mesmo. Tem muita coisa que o Criador abomina. Como exemplo, uma delas é o homossexualismo. Veja, Levítico 18, 22. Nós não vamos falar sobre isso. Nossa comentação aqui é sobre alimento. Não, ali está escrito, não te deitará com varão, como se fosse mulher. É abominação. Em Apocalipse 21, versículo 27, diz que estes ficarão de fora. Está escrito assim, e não entrará nela coisa alguma impura, nem o que pratica abominação ou mentira, mas somente os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. O que dizer dos que comem carne de porco? Eles também são abomináveis diante de Deus. Levítico 11, versículo 1, 2, 7, 8 e o versículo 11 deixa claro que o porco é um animal imundo, e imundo será os que comerem ou tocarem num cadáver de porco. Se tocar em um cadáver de porco, ainda tem jeito. Toma um banho e se acerta, está tudo certo. Se comer, está desobedecendo aí a lista que o Senhor deu. Falou o Senhor a Moisés, versículo 1, e a Arão dizendo-lhe, quem falou? O Senhor. Falou a quem? A Moisés e a Arão. Versículo 2, dizendo aos filhos de Israel, estes são os animais que podereis comer, dentre todos os animais que há sobre a terra. Então, do versículo 3 ao versículo 6, você vai ver ali o que é que pode comer. O versículo 7, e o porco não pode porque tem a unha fendida, de sorte que se divide em duas, mas não rumina. Esse vós será imundo. Versículo 8, da sua carne não comereis, nem tocareis nos seus cadáveres. Esse vós será imundo. Versículo 11, tê-lo-eis em abominação, da sua carne não comereis, e não tocareis aos seus cadáveres. Em Isaías, é o capítulo 65, versículo 2 ao 4. E estendi as minhas mãos o dia todo a um povo rebelde, que anda por um caminho que não é bom, faz os seus próprios pensamentos. Esse povo que era o povo de Deus. Povo que de contínuo me provoca diante da minha face, sacrificando em jardim e queimando incenso sobre tijolos, que se assenta sobre a sepultura e passam a noite junto aos lugares secretos, que come da carne de porco, achando-se caldo de coisa abominável nas suas vasilhas. Ainda um pouquinho à frente, no capítulo 66, o próximo capítulo, versículo 16 e 17. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e os que forem mortos pelo Senhor serão muitos. Versículo 17. Os que se santificam e se purificam para entrar no jardim após uma deusa que está no meio, os que comem da carne de porco e da abominação e do rato, esses todos serão consumidos, diz o Senhor. Como já vimos no início, ninguém comia carne. O Senhor mandou colocar ali os animais limpos e os não limpos, né? E a quantia que o Senhor sabia que o homem iria precisar. Em Gênesis 8:20, ali a gente vê, só estou refrisando, em Gênesis 8:20 a gente vê que Noé não sacrificou porco em sacrifício ao Senhor. Em Levítico 11 a gente vê a lista dada pelo próprio Criador e os mandamentos do Criador. E ele não estava brincando, ele estava falando sério. No João, o evangelista João, capítulo 14, versículo 15, lemos a seguinte palavra: se me amais, então guarde os meus mandamentos. Quem diz amar o Criador e não guarda os mandamentos é filho do diabo, filho do pai da mentira. O que podemos comer? Os animais, os que têm unha fendida e rumina, ou seja, remói. Os peixes, tudo que são aquáticos, os que têm nadadeira e escamas. E também podemos comer a sólia. Os insetos,
todos dos tipos gafanhoto. No mar existe um inseto chamado sólia, também pode comer. O angol, agabe, angol. O agabe é aquele parecido com o louva-a-Deus. O angol são bem parecido também com aí o gafanhoto. Então, gafanhoto, todos parecidos, gafanhoto, todo tipo de gafanhoto pode comer. Todos os liberados são parecidos. Todos são parecidos e pode comer. A partir do versículo 44 de Levítico 11, veja o que diz o Senhor. O Senhor diz: seja santo como eu, obedecendo a lista que dei. Certo? É capaz de imaginar o quanto foi difícil para nós abandonar as iguarias de porco, conforme eu já disse? Isso foi muito difícil. Vamos abandonar a carne de porco, seus derivados, os peixes de couro e seus derivados, todos os frutos do mar. É claro que não podemos comer nem avestruz, nem cobra e nem jacaré e os que parecem com ele, como lagarto, por exemplo. Uma outra coisa é os corantes. O corante natural, chamado de carmim, às vezes não aparece o nome carmim ali nos rótulos dos produtos que estão nas prateleiras do mercado, mas aparece o nome corante natural. Esse corante natural são feitos de insetos, então desconfie de todos os produtos avermelhados. Pode ter até em carnes para parecer mais vermelhas e mais saudáveis. A pessoa pode colocar esse produto de inseto, esse corante de inseto em carnes. Pode aparecer no rótulo com vários nomes, tais como carmim, conforme já disse, cochonilha, ácido carmínico, INS 120 e 120, vermelho 3 ou vermelho 4. Observe que às vezes pode aparecer um vermelho chamado vermelho 40. Esse pode ser consumido, porque esse não é natural, é artificial. Então esse pode ser consumido. Estes corantes feito de inseto pode causar alergia, principalmente em criança, ou problema respiratório. Tente evitar comer ou ter contato com tais coisas, certo? Mas se no acaso você comer, não te condene não te julgue, fica tranquilo, porque o Senhor purifica. Se você comer por acaso, agora se você comer sabendo, a responsabilidade é nossa, é sua, é minha. Os pontos mais usados pelas pessoas que são contra a lei alimentícia é 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Mas o Espírito expressadamente diz que em tempos posteriores alguns apostatarão, ou seja, afasta da verdade, afasta da fé. Apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Essas doutrinas de não comer coisa imunda não é de demônio, porque quem deu foi o Senhor. Em que lugar da Bíblia o demônio falou para não comer coisas imundas? Né? Então, essa doutrina da lei alimentícia não é de demônio, é de Deus. Ou você acha que ali em Levítico 11, Deuteronômio 14, foi o demônio que falou com Moisés e com Arão? Pela hipocrisia, versículo 2, pela hipocrisia do homem que falam mentiras e tem a sua própria consciência cauterizada. Não está nem aí com a verdade. Então o negócio deles é falar mentira mesmo. Eles não estão nem aí com verdade, não estão nem aí com Deus. Versículo 3. Proibindo o casamento. Quem proíbe o casamento? Não vou falar sobre isso. E ordenando a abstinência de alimento que Deus criou para ser recebidos com ações de graça pelos que são fiéis. Quais são os alimentos que Deus criou para serem recebidos, para ser comidos e para ser feito holocaustos? E pelos que são fiéis. Quem são fiéis? O diabo, os seus adoradores,
Quem são fiéis? E quem conhece bem a verdade? Quem conhece bem a verdade além dos judeus? É você? É o gentil que conhece a verdade? Versículo 4. Pois todas as coisas criadas por Deus são boas, não tenho dúvida. E nada deve ser rejeitada, se é recebido com ações de graça. Versículo 5. Porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Bom, há dois problemas com esse tipo de interpretação. Querer dizer que isso aqui está liberando tudo. O primeiro problema é que vamos entrar em choque, vamos entrar em contradição com outras passagens da Bíblia, inclusive o livro que o Senhor lia, que é Isaías, um deles. Isaías 65, versículo 3 e 4, conforme já lemos. O povo de contínuo me provoca diante da minha face, sacrificando em jardim e queimando incenso sobre tijolo, que se assenta sobre a sepultura e passa as noites junto aos lugares secretos, que come da carne de porco, achando-se causa de coisas abomináveis nas suas vasilhas. Também entra em choque com Isaías 66, conforme diz 17, os que comem da carne de porco, coisas abomináveis, o rato, estes serão consumidos, diz o Senhor. O Salmo 89, 34, não alterarei o que saiu dos meus lábios. O Senhor não é homem para que minta. E quando ele diz não coma, não coma, ele não altera, ele não muda. Ele diz que é o Deus que não muda. Em 2 Coríntios 6,17, não toqueis nada imundo. O próprio apóstolo Paulo está dizendo, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Isaías 52:11, retirai-vos, sai daí, não toqueis coisa imunda, sai do meio delas, purificai-vos, os que levai os vasos do Senhor. Então, não era simplesmente fazer uma oração? Deuteronômio 14:8 diz que o porco é imundo, imundo vos será. Não comereis da sua carne, nem tocareis no seu cadáver. Apocalipse 18, versículo 2. A Babilônia, esconderijo de todas as aves imundas e detestáveis. Aqui está dizendo que as aves são imundas e detestáveis, e ela também foi criada por Deus, e todas as coisas que Deus criou são boas. Não é isso que o versículo diz? Então podemos comer, sim, todas as aves detestáveis e imundas. É só orar e pronto. O segundo problema é isso que eu estou fazendo. Muito dificilmente os defensores desta posição que pode comer tudo, porque tudo que o Senhor fez é bom, mesmo com muita oração, eles não vão comer certos animais ou coisas. Por exemplo, você como um bom cristão come coisa de macumba? Chega lá na terreiro de macumba, lá na encruzilhada, tem coisa lá, você pega, ora e come. Certo? Se alguém te der, você comer, sem saber, tudo bem. Alguém pegar um frango assado lá na encruzilhada e trouxer, nem que tenha veneno dentro. Você ora, agradece a Deus e come. Você não sabe de onde veio. Não tem problema nenhum. Mesmo que depois que você comer, alguém diga que foi de lá. E daí? Você orou e Deus vai purificar isso aí. Não vai te trazer nenhum malefício. Não acredita. Não vai trazer nenhum problema. Teríamos também que admitir que a prática do carnavalismo, seus canibais apenas orar antes de comer. Por exemplo, se uma pessoa quer comer um ser humano, é só orar, pronto. Ser humano foi Deus que fez, é coisa boa, foi criado, é só orar, está purificado e pronto. Absurdo isso, né? Não. É incrível, mas isso não é verdade. O texto diz que tudo que Deus criou é bom. Na verdade, Deus, o espinho, o lago de fogo, foi tudo Deus que criou? Bom, se foi Deus que criou os espinhos, os insetos como o pernilongo, por exemplo, os alimentos que o Senhor criou para os fiéis foi o da lista de Levítico 11. Esse o Senhor criou para os seus fiéis, para os que conhecem a verdade. E Noé era fiel
Veja, Gênesis 6:9 diz que ele sabia, ele conhecia, Noé e sua família eram os mais fiéis da época. Em Gênesis 7:2 diz que ele sabia o que era limpo e imundo. E ainda nem existia a lista do que podia ou não comer. Provérbio 16, versículo 4. O Senhor faz todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade. Então, a Bíblia faz separação entre os alimentos dos fiéis e dos infiéis. E a Bíblia também diz que Deus cria um vaso para honra e outro para desonra. Deus criou o corvo, o urubu, para fazer limpeza. Criou o porco para fazer também limpeza. Desta forma, os animais impuros foram criados para determinados fins. No entanto, quando Deus disse para Noé, eu vou acabar com tudo, lá tinha porco, animais imundos. Mas Noé diz, não, desse um você pode colocar um casal aí dentro da arca. E dos limpos você coloca 7 casais dentro da arca. Né? Gênesis 7:2. Certo? Então a Bíblia faz separação entre os alimentos dos fiéis e dos infiéis. Deuteronômio 14:3, versículo 3 e o versículo 21, está escrito assim: nenhuma coisa abomináveis comereis. Versículo 21. Não comerás nenhum animal que tenha morrido por si só. Ao peregrino, as pessoas que peregrinam, que está dentro das tuas portas, dá para ele comer. Se morrer um boi lá, dá para ele comer o boi. Viu? Ele já está mesmo, de qualquer jeito, contaminado. Viu? Daí que deixa ele que come. Ou então vende para os estrangeiros que comem qualquer coisa. Mas o limpo que morreu e não o imundo. Não está dizendo ali que você tem que pegar um porco e dar para o estrangeiro que está dentro da sua casa ou vender. Porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus. Não, para você não deve comer, porque você é povo santo. Continua, porquanto és povo santo ao Senhor teu Deus, não cozerá o cabrito no leite da sua mãe. Também não deve comer aí o cabritinho que está mamando, certo? O texto diz que a oração, 1 Timóteo 4:5, tá? Diz que a oração, aí a oração santifica tudo, porque pela palavra de Deus e pela oração são santificadas. Vamos ver alguma mudança operada pela oração. A Bíblia diz que a oração de um justo vale muito em seu efeito. Em Êxodo 15, versículo 23 a 25, ali tinham as águas amargas e foi orado e as águas ficou doce. Em Êxodo 17, onde Moisés toca na rocha e ali jorra água no deserto. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 a 22 e capítulo 4, versículo 38 a 41, fala do veneno que estava na sopa, na água, e no caso na sopa e da água, e foi neutralizado ali o veneno, tá? Vamos comentar sobre isso, sobre só mais o que a oração faz. Em Marcos 16:18 está escrito assim: se pegarão em serpente e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e estes serão curados. Em Atos 28:3 ao 6 conta a história de que Paulo foi mordido por uma serpente e as pessoas achavam que Paulo ia morrer. No entanto, nada lhe aconteceu, porque foi purificado. Mas não há nenhum relato na Bíblia que nos faça crer que pela oração um animal imundo, vivo ou morto, tenha sido transformado em animal limpo. Só se for em escrito, não inspirado por Deus. Escrito, pessoa que quer escrever o que quiser. Mas você já viu algum lugar que alguém orou e os porcos foram transformados em animal limpo? E alguém aí fez um holocausto ao Senhor? No caso de Marcos 7, ali havia uma reunião de judeus e o assunto era lavar a mão, como tradição. Jesus era observador da lei e cumpridor, e os judeus também. No verso 17 do capítulo 7 de Marcos,
ficou claro para os seus discípulos que se tratava de uma parábola. E Mateus 15 conta a mesma história. E vamos ver o verso 13 do capítulo 15. Respondeu-lhe ele: toda planta que meu Pai celestial não plantou será arrancada. Ele estava se referindo a esta planta, a tradição que não foi plantada pelo Pai. No caso aí, lavar a mão, que tem a ver com tradição judaica ou tradição farisaica. Certo? Agora, o fato de não comer animal imundo foi plantado pelo Pai. O Pai plantou aí em Levítico 11, ali nos primeiros versículos, você já vai ver que ele disse, o próprio Senhor disse para Moisés e Arão. Quem plantou, quem disse foi o Senhor. Então, essa planta ele não arranca, porque foi ele que plantou. Outro ponto muito debatido, conforme eu já disse, é Romanos 14, que deve ser comparado com com 1 Coríntios 8:4. As duas cartas foram escritas mais ou menos na mesma década. Ou seja, 1 Coríntios foi escrito em 54 depois de Cristo e Romano 55 a 56 por aí. Quando Paulo se refere às pessoas fracas, ele estava vendo um pessoal que com medo de pecar não comprava mais carne, com medo de comprar carne contaminada assim, por ser sacrificada a ídolo, ou por ser morta e trazido ali morto, por não saber da forma como foi morto. Não comia mais carne, eles ali só comiam vegetais. Isso era bom? Paulo não reprova os vegetais, nem manda comer carne de porco. Em nenhum lugar você vai ver Paulo mandando comer carne de porco. Em Atos 25:8, Paulo declara que é judeu. Atos 25:8, Paulo está preso e ali ele faz uma declaração que ele é judeu e é obediente à lei dos fariseus, ainda por cima. Quando o próprio Senhor disse, faz o que ele manda, mas não faça o que eles fazem, Paulo fazia o que eles mandavam. Então Paulo era obediente à lei dos fariseus. Vejam, Atos 25:8. Paulo, porém, respondeu em sua defesa: nem contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César tenho pecado em coisa alguma. Se Paulo fosse comilão de carne de porco, agora ele seria aí acusado por isso. O que temos que comer? O que vamos comer? O que comemos no passado? O que os nossos pais comeram antes do dilúvio? Nenhuma carne. Do dilúvio para cá, até o reino milenar, nós vamos comer carne, podemos comer carne de animais não imundos, certo? E na era milenial, no reino do Senhor, do Salvador, vamos comer o que comia antes do dilúvio. Ninguém comerá carne alguma. Nem o leão comerá carne. O leão, a Bíblia diz que o leão vai pastar. A Bíblia diz que o leão vai comer capim. O lobo vai comer capim. Todos os animais vão comer gramas. E os seres humanos vão voltar a comer frutas, legumes, como era antes do dilúvio. Entenderam? Eu agradeço pela sua paciência e até o próximo vídeo. Bye, bye.